Olá, boa noite, pessoal. Acabei de chegar a Brasília, né, vindo de Curitiba, e quero fechar o dia conversando, desculpa aí, conversando com vocês sobre os movimentos de hoje nas ruas do país, né, fazer um balanço do que ocorreu no Brasil hoje, Avenida Paulista, Copacabana, Brasília, Curitiba, enfim, em todo o Brasil. Nós tivemos aí informações desencontradas, né? 80 e poucas cidades, mais de 200 cidades. Em relação à presença de público também, não há nenhuma afirmação que possa ser recolhida assim como taxativamente verdadeira, mas eu pergunto a você, o que importa, não é? O que importa é que o Brasil se fez representar hoje nas ruas do país, das grandes e pequenas cidades, né? Em muitas cidades brasileiras, em cerca de 19 estados do país, me parece. O povo brasileiro se fez representar. E aqueles que lá foram escreveram também, em nome de milhões de brasileiros, um manifesto nas ruas do país, um manifesto de protesto em determinado momento, de cobrança em outro momento, de insatisfação em relação aos acontecimentos e, sobretudo, convocando as autoridades brasileiras dos três poderes à responsabilidade. Bom, sem mimimi, vamos lá, o que significou esse movimento de hoje, né? Alterou muita coisa? Certamente não. Mas o que revela o movimento? Revela que o povo brasileiro aprendeu a ir para as ruas, a se manifestar, a exercitar na sua plenitude a democracia, que não é só para ser cantada, ela tem que ser vivida. Trata-se do exercício da democracia direta. A população indo às ruas, levando as suas principais bandeiras, para reivindicar, protestar e cobrar. Então, passando, inclusive, sobre a sua representação, né? À frente de sua representação. E, aliás, dizendo, se os representantes do povo não agirem com celeridade e com eficiência, serão atropelados pelas multidões que vão às ruas desde 2013, não é? Tivemos mais gente hoje ou no dia 26 do mês passado? Não, isso não tem grande importância, né? O que importa dizer é que as ruas estiveram cheias, né? Especialmente em algumas localidades. O que muda? Não muda grande coisa, não há um fato novo. Mas, em relação ao ministro Sérgio Moro, por exemplo, certamente ele sai fortalecido. Aliás, reconfortado, né? O impacto psicológico, certamente, é fundamental nesta hora. Bombardeado todos esses dias por criminosos que, lamentavelmente, bisbilhotaram a sua privacidade há alguns anos e, criminosamente, o resultado da bisbilhotagem foi exposto para a opinião pública brasileira, não só no site Intercept, mas é evidente que depois do site Intercept essas mensagens foram divulgadas pela grande mídia, pela grande imprensa do país. Então, obviamente, trata-se de uma bordoada, né? Sem dúvida, uma agressão, uma trombada. E agora, com essa manifestação de hoje, com inclusive alguns momentos de grande emoção, como este lá da Avenida Paulista, que publiquei aí, um vídeo que publiquei, com uma homenagem musical ao juiz Sérgio Moro, lá, a multidão cantando na Avenida Paulista. Então é óbvio que isso traz um conforto, traz, sem dúvida nenhuma, uma energização, né? Certamente é mais energia para enfrentar a batalha daqui por diante, não se sabe o que virá, né? O importante destacar é que ele fica mais forte, inclusive, para permanecer no governo, porque aqueles que
almejavam retirá-lo do governo a forceps, não é? Como se tivessem poder para isso, certamente hoje estão enfraquecidos diante do apoio que ele recebeu de todo o país. Considerar também que as reivindicações levadas não são novas, não é? Em que pese o fato da imprensa destacar a reforma da Previdência, não foi a questão mais suscitada nas manifestações. Apareceu, sim, o pleito da reforma da Previdência, mas, sem dúvida, o destaque maior foi apoio ao juiz Sérgio Moro, às medidas de combate à corrupção, ao pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção, exatamente em razão do vazamento criminoso daquelas mensagens que poderiam enfraquecer o ministro. E, sobretudo, mais do que isso, porque não se trata de você colocar num pedestal as pessoas, não é? Trata-se de você defender os interesses nacionais. Então, o objetivo não era fulminar apenas o ministro Sérgio Moro, era fulminar a Operação Lava Jato, era destruir a Operação Lava Jato e beneficiar criminosos, que alguns presos e outros ainda em liberdade, mas que caminham também para a prisão, muitos deles. Então, certamente, a manifestação surgiu como resposta. Por que a população foi para as ruas? Em síntese, foi para as ruas para dar resposta aos vazamentos criminosos. Não tem nenhuma dúvida disso. As outras bandeiras empalmadas aí na praça pública neste domingo foram apenas um apêndice da bandeira principal. Sem dúvida nenhuma, o objetivo era quase que exclusivamente dar resposta a essa conspiração que tem por objetivo, desqualificando investigadores e julgadores, alvejar de forma mortal a Operação Lava Jato. E, claro, que fornecer munição para advogados tentarem libertar os presos, os criminosos, que, aliás, terão mais uma oportunidade agora, já em agosto, né, no Supremo Tribunal Federal, com o julgamento de mais um habeas corpus, uma pretensão dos advogados do ex-presidente Lula, com base numa eventual suspeição do juiz Sérgio Moro. Portanto, além do habeas corpus, estará em jogo a figura do ministro Sérgio Moro, já que os advogados invocam uma eventual suspeição para requerer o habeas corpus do ex-presidente da República preso em Curitiba. Então, é claro que tivemos também hoje algumas manifestações dirigidas ao Congresso Nacional, especialmente ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, mas eu repito, foram manifestações mais suaves diante daquilo que imaginavam muitos, não é? Isto nos autoriza a dizer que realmente a população foi para as ruas focada neste episódio do vazamento das mensagens criminosas. Então, o fato novo foi este. Esse foi o fato motivador, é por isso que a população foi para as ruas. Não se diga que a população foi para as ruas para apoiar o governo Bolsonaro. Parte dos que foram, sim, mas o movimento esteve dividido. O movimento, especialmente organizado, MBL, mas Vem para a Rua, foram movimentos que participaram ativamente do chamamento para essa mobilização de hoje, e esses dois movimentos, não é, eles não recomendaram o apoio explícito ao governo atual. Então, apoio unânime dos que foram às ruas, sim, para a Operação Lava Jato, para o juiz Sérgio Moro, para o procurador Deltan Dallagnol. Estes uniram a todos que foram às ruas. Em relação ao governo, havia uma divisão. Mas, de certa forma, é bom destacar que o governo também
aproveita este movimento. Não há dúvida nenhuma que ele vem para fortalecer também o governo, mesmo que não seja uma manifestação unânime a favor do governo. De qualquer modo, é fortalecimento, sim, do governo e da sua agenda, especialmente a agenda representada pelo ministro Sérgio Moro, que é aquela do combate à corrupção, do combate ao crime organizado, do combate à violência, de modo geral. Em relação ao Congresso, aqueles que imaginavam este movimento, neste dia, ser dirigido com muita força contra o Congresso, obviamente erraram. Não houve essa manifestação violenta contra o Congresso. Claro que o Congresso foi chamado à responsabilidade, como o Supremo foi chamado à responsabilidade, o STF foi convocado a ser mais responsável, não é? Mas, sem dúvida, a população soube se comportar. Aliás, o povo brasileiro agora tem a expertise de como deve ir para as ruas, né? De forma pacífica, ordeira, com estilo, não é? Um espetáculo bonito de cores, especialmente as cores verde e amarelo. Sem dúvida nenhuma, verde, amarelo, azul e branco, né? As cores da nossa bandeira. A cada mobilização popular percebe-se mais graça, mais estilo, mais encantamento, mais emoção e, sobretudo, disciplina. Uma população que vai para as ruas de forma civilizada para reivindicar. Protestar, sim, protestar, mas, sobretudo, reivindicar. Indagaram-me porque eu não fui. Muita vontade de ir eu tenho, né? É claro que eu gostaria de estar lá, na rua, mas eu penso o seguinte: este é um movimento popular. Eu creio que o político não pode se aproveitar deste movimento. E certamente seria interpretado, não é, como um oportunista. Poderia ocorrer essa interpretação. O político que vai a uma manifestação como esta está sujeito a toda sorte de interpretação, especialmente que é um político oportunista, que vai lá para aproveitar o espetáculo do povo e levar alguma vantagem em matéria de popularidade, de visibilidade. Então eu preferi passar o dia mobilizado, sim, mas aqui nas redes sociais, procurando multiplicar o cenário das ruas, jogar para todo o país, para todo mundo, na verdade, porque nós já percebemos aqui que tem muita gente, mundo afora, que nos acompanha, especialmente nesta página do Facebook, também no Instagram, no Twitter e no YouTube. E eu quero agradecer. Hoje mesmo foi uma grande participação no nosso espaço. Certamente muitos que não puderam ir às ruas ficaram participando civicamente, né, dando a sua contribuição para esse embalo no país. Bem, eu estou vendo que hoje estamos aqui com muita gente nos acompanhando, né, nesse momento, mais de 1.328 pessoas ligadas aqui diretamente, e nós teremos uma semana de trabalho que repercutirá essa mobilização das ruas do dia de hoje, né? Então eu imagino que estes da Lava Jato estarão mais animados, mais entusiasmados, mais confortados, né? Robustecidos na sua crença e na sua fé de que há apoio popular para o combate implacável à corrupção. E vão prosseguir, e a Operação Lava Jato vai prosseguir, ela é essencial. Não há como admitir a fragilização da Operação Lava Jato, é a prioridade do povo brasileiro. Então, certamente, nós teremos nesta semana mais ânimo, mais entusiasmo daqueles que são responsáveis, né, pela Operação Lava Jato, tanto os policiais federais quanto os
integrantes do Ministério Público, especialmente da Força Tarefa, e os juízes, os julgadores de primeira instância, de segunda instância, e certamente uma sinalização também para o Supremo Tribunal Federal. É evidente que sempre se prioriza a interpretação da lei. Muitas vezes as leis são mal elaboradas, não é? E outras vezes elas são bem elaboradas, mas mal interpretadas. Interpretadas ao sabor das conveniências e dos interesses pessoais. Circunstanciais, né? Interesses circunstanciais, inclusive. Então, que esta mobilização popular das ruas no dia de hoje não seja em vão. Que o Supremo Tribunal Federal, agora no segundo semestre, né, a julgar o habeas corpus pendente e, sobretudo, relativamente à suspeição invocada contra o juiz Sérgio Moro, possa o Supremo interpretar corretamente a legislação e, sobretudo, em respeito a multidões que foram às ruas no dia de hoje. Vou dar uma olhada aqui para ver o que está ocorrendo. O Arimentes Muniz está apoiando o Bolsonaro. O Reinaldo, parabéns a todos que compareceram nesses eventos apoiando o fim dos aposentadores e apoiando essa reforma que obriga o trabalhador a aposentar. Tá, ele fala da idade, de aposentadoria, etc. Mas eu repito que foi sim um tema da manifestação de hoje, mas não foi o principal tema, né? o da reforma da Previdência. A população estava focada nessa questão mais dos vazamentos criminosos, aí, cujo objetivo seria atingir a Operação Lava Jato. O Alberto Xavier, o STF é uma instituição com cargos vitalícios. Só sai do cargo quando se aposenta ou morre. Criaram um cargo ditatorial. Zezito Abreu, boa, Álvaro, obrigado. O Jackson, daí sim, será eu sujeito digno na gatela e vem trabalhar. Assim, eu não estou entendendo muito bem o que ele está dizendo aqui, mas a verdade, eu já chego no domingo à noite em Brasília exatamente para trabalhar a semana toda, né? Rose, por favor, não teve divisão nenhuma na manifestação. Olha, eu apenas repercuti aqui o que li, não é? A divulgação, principalmente lá na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro. Houve sim divisão, o MBL e o Vem Pra Rua tiveram uma posição, o outro movimento nas ruas, uma posição mais de apoio ao governo, mas os outros movimentos preferiram uma independência em relação ao governo e um apoio explícito, não é, à Operação Lava Jato. O povo de bem é ordeiro, respeite as pessoas que sustentam esse país. Joelson Correia, esperamos que o Senado Federal nos respeite. O Senado tem respeitado, eu posso dizer isso a você. Eu sempre fui muito crítico, né? Mas houve uma mudança recente no Senado, tem havido respeito. Nada que o governo manda fica na gaveta, tudo anda rápido no Senado e, na verdade, é preciso cobrar muito do governo para que mande as reformas. Até agora, só a reforma da Previdência, a reforma tributária, que é fundamental, ainda não foi encaminhada. Os indicadores econômicos estão com viés de baixa, né? E nós precisamos adotar providências urgentes aí para sacudir a economia do país. A Sueli Ferreira, a pauta foi apoio ao governo também. Eu não estou dizendo que não foi, eu disse que houve uma divisão do movimento. Obviamente o apoio unânime foi à Operação Lava Jato. O apoio ao governo, houve divisão sim,
houve aqueles que entendiam que não era o momento, que a manifestação deveria estar dirigida apenas à Operação Lava Jato, para unir todos os brasileiros, já que se trata de algo fundamental, que é a prioridade da nação, que é o combate à corrupção. Enfim, obrigado pelo apoio, senador. Aí, enfim, Santos, a Lúcia, a Mayra, enfim, muita gente aqui participando, né? Já passo aqui de mais de 2.000 pessoas com comentários, com observações, algumas discordando, outras concordando, e nós vamos encerrar por aqui, desejando a todos uma ótima noite e que esta semana seja proveitosa, que Deus seja generoso conosco, nos oferecendo uma semana digna do merecimento de todos os brasileiros que foram às ruas do país no dia de hoje e aqueles que não foram, mas que também defendem as mudanças. Todos nós, na verdade, queremos um Brasil melhor e para alcançarmos esse objetivo teremos que promover reformas importantes e não pode o governo ser responsabilizado isoladamente, todos nós também somos responsáveis, né? Obrigado a você, agradeço a sua participação aqui e peço mais uma vez, nos ajude a ampliar, né? Dê força à nossa voz, para que nós possamos tentar ser o seu intérprete por aqui, na tribuna do Senado, nas redes sociais, alcançando o maior número possível de pessoas, para nos reunirmos, para que todos os brasileiros se juntem nessa tarefa de mudar o país para melhor. Vá lá, inscreva-se também no nosso canal do YouTube para participar conosco, no Instagram e no Twitter. Um grande abraço a todos, uma boa noite e uma semana maravilhosa. Muito obrigado.